Romanos capítulo 13, versículo 11. Os irmãos encontraram? E isto digo, conhecendo o tempo, que já era de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Queridos, para muitos comentaristas, a carta de Paulo aos Romanos é dividida em duas partes. A primeira parte, a parte teórica, a parte de ensinos com profundos ensinos teológicos. A segunda parte já é a parte prática, aquilo que Paulo havia ensinado de forma teórica, a teologia em sua teoria, ele passa a explicar aos irmãos como deveriam viver após ele ter ensinado a teoria. No capítulo 12, eu queria voltar rapidamente. Paulo, ele começa já ensinando como os crentes deveriam viver, e ele começa trazendo ensinos fundamentais à nossa fé cristã. Já no capítulo 13, Paulo vai falar como nós devemos lidar com os nossos relacionamentos, como devemos portar com as autoridades. Isso até o versículo 7. A partir do versículo 8, Paulo começa a falar como nós devemos ter amor a todas as pessoas. Se nós devemos sujeitar as autoridades, nós também, de forma justa, nós devemos amar a todos. Se nós devemos pagar os tributos, se nós não podemos dever impostos, se nós não devemos, se nós devemos honrar quem deve ser honrado, nós não devemos dever nada a ninguém. E o que nós também não devemos dever a ninguém é o amor. Nós devemos, aliás, melhor dizendo, o que nós devemos dever aos outros é o amor. E aí Paulo, no versículo 8, ele diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Esse aqui, o ameis uns aos outros, não é aquele amar quem me ama, não é aquele amar aos crentes, amar aos irmãos da igreja, não é amar a sua família, mas aqui é o amor aos outros, seja crente ou seja descrentes. Nós devemos o amor uns aos outros, nós devemos o amor à sociedade. E esse amor, se os irmãos voltarem à leitura dos versículos anteriores, os irmãos vão entender, os irmãos vão ver que esse amor está atrelado a um dos mandamentos, quando Deus revela os mandamentos a Moisés. Versículo 9, ele diz o seguinte: a lei resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o William Hendricks, ele traz uma observação, um comentário muito importante que eu queria trazer aos irmãos. Ele diz o seguinte: você amará, por isso não cometerá adultério, mas preservará a sacralidade dos laços conjugais. Você amará, e por isso você não matará, mas ajudará o seu próximo a conservar-se vivo e bem. Você amará, e por isso nada furtará que pertença a seu próximo, antes protegerá as suas posses e a do seu próximo também. Você amará,
e como resultado não cobiçará o que pertence ao seu próximo, mas se alegrará no fato de que ele possui algo. Mas por que tudo isso? Pelo tempo que nós estamos vivendo. Querido, nós vivemos numa sociedade em que o amor visível é uma das coisas mais raras de se ver. Cada dia mais nós nos tornamos egoístas, e a igreja está inserida muito bem nesse contexto. Ah, pastor, nós vivemos o amor. Podemos viver parcialmente, mas na sua totalidade não. Nós estamos a um ponto de um egoísmo tão grande, que nós estamos querendo o evangelho só para nós. Nós queremos o evangelho só para nós. Aqui dentro está muito bom, banco confortável, ar condicionado, climatizado, som bom, apesar que os cabos esses dias não estão muito bom nada, né? Audiovisual, mexendo lá embaixo, terminando lá embaixo, as coisas vão indo. Mas na última reunião de ministério, só para os irmãos terem um exemplo de como nós estamos sendo falhos em amar o próximo. Na reunião passada eu fiz um desafio aos dirigentes das congregações. O nosso próximo batismo é em dezembro, e eu propus aos dirigentes que cada congregação apresentasse um candidato a batismo que não fosse filho de crente. Esse é para nós ir lá de fora, é para a igreja sair das quatro paredes e lá de fora buscar essa alma, trazer aqui para dentro, discipular e depois batizar. Uma alma de cada bairro. Os nossos últimos batismos, na sua maioria, foram filhos de crentes ou pessoas já conhecidas da igreja. Não que eu não quero que os nossos filhos não batizem de forma alguma. Nós devemos continuar fazendo isso, mas nós estamos nos fechando, achando que isso aqui é só para nós. E queridos, uma das coisas que eu vim dizer para os irmãos aqui essa noite é que o tempo está chegando, a noite é passada, o dia é chegado, está na hora de despertar do sono. Jesus Cristo vai voltar, e Ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós sabemos que existe pelo menos dois tempos, segundo a Bíblia. O primeiro tempo é este mundo, o segundo tempo é a era vindoura. Só que nós precisamos entender que a era vindoura, aquela era que vai vir, ela já começou. Ela já foi inaugurada com a vinda de Jesus a este mundo. Jesus veio a esse mundo, anunciou o seu reino, pregou o seu reino. A única coisa que falta para essa era ela ser consumada, mas ela de fato, ela já começou, e ela vai ser consumada em breve com a volta de Jesus. Ah, pastor, o senhor trouxe aqui um exemplo sobre a questão do tempo que nós estamos vivendo. Eu falei do amor, mas também poderia dizer da nossa submissão às autoridades. Me lembro ano passado, próximo da política, que eu trouxe um comentário à igreja. Falei, queridos, nós brasileiros gostamos de reclamar. A gente reclama de tudo. A gente gosta de botar defeito.
E uma das coisas que a gente ama falar mal é dos políticos. A gente ama falar mal. Se não vai bem, a gente reclama. Mas eu me lembro muito bem, na ceia de outubro do ano passado, antes das eleições, eu disse à igreja que o nosso papel é ser submissos às autoridades. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nós devemos orar por elas. Só que nós fazemos o inverso. Nós não somos submissos, nós não oramos, mas nós reclamamos. Errado. O seu direito de reclamar de uma autoridade está no fato de você primeiro ser submisso a ela, e você antes orar por ela. Então aquele crente que não ora pelas autoridades, ele não tem o porquê reclamar. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas não é só por causa disso que eu quero trazer com os irmãos, por causa do amor, por causa da submissão, mas é por causa do contexto todo. No capítulo 12, Paulo começa a dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Versículo 4: porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim vós e nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. E aí Paulo continua: o amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E continua aqui Paulo dizendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante a todos os crentes. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E todo esse contexto aqui, no capítulo 12, no capítulo 13, é relacionado ao que Paulo está dizendo, que nós devemos despertar do sono e aguardar a volta de Jesus. Queridos, por isso é que nós precisamos entender que, mais do que nunca, é que chegou a hora de acordar mesmo. É a hora de despertar do sono. É hora de vestir as armas da luz. É hora de andar, de caminhar honestamente como de dia. É hora de cuidar da nossa alma, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pois deixa eu te dizer algumas verdades. Jesus vai voltar. A noite é passada, o dia é chegado, a salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé, ou seja, a transformação do nosso corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52: nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
queria rapidamente trazer aqui uma palavra aos irmãos em cima desses versículos 11 ao versículo 14. Esse trecho, para nós entendermos de uma forma mais clara a nós, eu queria compará-lo ele como uma agenda do nosso dia. A primeira coisa que fazemos ao amanhecer é acordar ou despertar do sono. Depois que nós acordamos, que nós despertamos, nós vestimos a nossa roupa, trocamos de roupa, vestimos roupa. Depois de vestir, é aí que nós vamos sair caminhando, para depois disso nós cuidar da lida, cada um cuidar da sua lida, do seu dia. Aí eu queria primeiro, acordando do sono, ou despertando do sono. Versículo 11. E digo isso conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Queridos, todos nós fazemos noção do tempo que nós estamos vivendo. Se há algum crente aqui entre nós, que às vezes quando lê, ou quando escuta, alguém dizer que Jesus vai voltar, fica pensando que isso é uma coisa da cabeça dos crentes, pois Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás, que Jesus estava voltando, e até hoje ele não voltou. Mas não é bem assim. Se nós pararmos para analisar todos os acontecimentos da terra, todos os eventos na terra, culmina para um fato que é verdadeiro e que de fato vai chegar o dia, que é a volta de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos, dizer para a igreja, que eu estou aguardando a volta de Jesus. E eu quero dizer para você também, que você esteja aguardando a volta de Jesus. Queridos, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação onde foi dito sobre a volta de Jesus? O mundo anda preocupado com as coisas terrenas, e a igreja chegou nesse ponto também. Nós estamos mais preocupados com as coisas aqui da terra. Parece que nós vivemos uma fase de ouro. Nós temos tudo à nossa mão, facilidade para todas as coisas. Parece que o crente está começando a gostar dessa terra, e a gente já não pensa, a gente já não medita, a gente já não espera com aquela esperança viva a volta de Jesus. Mas como eu já disse aqui uma vez, duas vezes, não importa, eu quero dizer mais algumas vezes durante essa pequena palavra: Jesus Cristo está voltando. Está demorando, mas Ele vai voltar. Não se esqueça da brevidade da vida. Muitos não chegam à fase adulta, muitos não chegam à velhice, muitos não chegam ao menos à adolescência. Quantos são tomados por doenças? Quantos são tomados por doença e rapidamente são tirados dessa terra? Quantas histórias nós não ouvimos de pessoas que nós ficamos doentes, ficamos sabendo que estavam doentes. Pastor, o fulano está doente. Uma semana depois, pastor, ele já faleceu. Quantos não estão sendo tomados por infartos fulminantes? Rapidinho, nem vê, nem sabe o que aconteceu. Essa semana eu viajava com o pastor Jonatas, e na viagem a conversa rendeu.
e relembrávamos da vida do pastor Cláudio, que pastoreou a igreja do campo. E um dos comentários que o pastor Jonas fez comigo, depois que saiu o laudo, saiu os relatórios daquele acidente, o que foi atestado, e que um dos peritos é membro da igreja de Junaí. Ele disse: pastor, se é para tranquilidade, fica tranquilo, mas o pastor Cláudio, ele não viu nada, ele não sabe o que aconteceu. Estava dirigindo, guiando o seu carro, não foi erro seu, imprudência de outro motorista. Eles cantavam na hora do acidente, cantavam, pastor Cláudio, a esposa e os 2 filhos, eles cantavam na hora do acidente. E a única coisa que me veio à memória foi que, e eu creio que ele terminou o seu louvor juntamente com seus filhos no céu, mas aqui na terra, queridos, da mesma forma, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. E as pessoas vivem dizendo que Jesus está voltando. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo vai voltar, mas Ele já voltou para muita gente. Estarão 2 no campo, um será levado e outro deixado. Estarão 2 na moinha, uma será levada, outra deixada. E ainda assim, parece que nós estamos vivendo como quem está dormindo. Mas o que Paulo traz à igreja aos Romanos é: viva como acordado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Não é hora de viver na prática do pecado, o pecado que cega, que cauteriza, que anestesia a consciência, que tira a percepção espiritual. É hora de viver com a esperança na volta de Cristo. É hora de viver com a esperança na glorificação do nosso corpo. É hora de viver a esperança de que em breve estaremos com Cristo. Tem um hino da harpa cristã que diz o seguinte: breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão, prazer. Breve, o bom Jesus, e viver em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor, na vinda do Senhor, irei receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei, breve verei o bom Jesus, e viverei
Esse eu não vou nem arriscar tirar ele. 469, eu sei, quando eu ouvia ele, quando eu comecei a aprender, tive algumas ideias de música. Uma das coisas que eu ouvia aprendendo violão era que a nota menor, ela traz aquela impressão de tristeza, ou de temor, ou de medo. E eu me lembro de algumas vezes, quando eu ouvia cantar esse hino na igreja, começando com aquela nota menor, com aquele peso, eu confesso para os irmãos que dava aquele gelo na alma, não por medo, mas por temor, sabendo que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Quando angelical trombeta este mundo explodiu, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Ele vai voltar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar, cante! Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Queridos, Jesus Cristo vai voltar. É hora de despertar do sono. Eis que cedo venho, guarda o que tens. O primeiro passo do dia é acordar, despertar do sono. O segundo é vestir. E aí Paulo vem e diz: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Vestir as armas da luz. Mas antes de vestir das armas da luz, é preciso rejeitar, largar as obras das trevas. É largar o pecado.
largar o pecado, é sair da vida de pecado, é sair da vida de infidelidade, é sair da vida de adultério, é sair da vida da fofoca, é sair da vida da mentira, é sair da vida da desculpa. Aleluia! Rejeitemos, pois, as obras das trevas, andemos como de dia, vistamos as armas da luz. Depois de tirar, rejeitar essas obras das trevas, essa roupa de treva, é preciso vestir as armas da luz, a armadura de Deus. Alguém pode até dizer: se o cristão, se o crente não estiver vestido com as armas da luz, ou com a armadura de Deus, ele está nu, ele está pelado. Nós precisamos estar revestidos das armas da luz, da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo e continuar firme. Continuar firme. Terça-feira eu ministrei o estudo até um texto parecido, Efésios capítulo 4, 17 ao 24. Eu trouxe aqui uma ilustração, e eu queria trazer ela à igreja. Eu queria a atenção dos irmãos, eu queria a atenção de toda a igreja. Eu disse na terça, com todo respeito, que os pastores com mais experiência do que eu, mais vivido do que eu, e lembrando do meu pai, ele dizia da seguinte forma: o crente começa a esfriar, quem está aqui na frente começa a ver. É lógico, irmãos, quer trazer como experiência. Isso não quer dizer que todo caso é desse jeito, mas na sua maioria tem uma procedência, ou é parecido. Mas o crente começa, em vez de despir das obras das trevas, das roupas sujas, e vestir com as roupas da luz cada dia mais, está revestido cada dia mais. Quando o crente começa a fazer o inverso, ele começa: pastor, eu estou cansado, eu não dou conta, as coisas estão apertadas lá em casa, arruma alguém para o meu cargo. Se canta, para de cantar. Se prega, não quer pregar. Se toca, começa a afastar. Se trabalha em algum departamento, começa a afastar. E meu pai dizia, e ele, por algumas vezes ele trouxe esse ensinamento à igreja, que eu me lembro bem: a igreja deve começar a encher os bancos da frente para trás. E uma das coisas que é fácil de ver, que quando o crente começa a querer esfriar na fé, veja bem, eu estou ignorando aqui, que eu sei que tem uns irmãos que gostam de sentar atrás por causa do climatizador, respeito esses irmãos, mas alguma das coisas é que o crente começa a sentar aqui na frente, e ele vai mudando de banco, vai sentando mais para trás, e mais para trás, e mais para trás, e ele vai só esfriando espiritualmente. Ele vai tirando as roupas da luz e começa a colocar aquela velha roupa que Paulo escreve aos Efésios para não vestirem, para não andar como os outros gentios. Isso, queridos, é uma realidade.
Às vezes a gente vê alguém entre nós que às vezes hoje está animado, mas que amanhã começa sentando mais para trás, e mais para trás, e mais para trás, e vai só afastando. Ore por esse irmão, porque a sua vida espiritual não está boa. O fato às vezes que ele vem dizer que não quer cantar, não quer pregar, não quer trabalhar, mas sabe qual que é a verdade? É porque esse irmão não ora mais, ele não jejuma mais, ele não lê a Bíblia mais como deveria fazer. E aqui, a segunda tarefa do nosso dia, depois de despertar, depois de acordar, é vestir. E nós devemos buscar vestir todos os dias as armas da luz, a armadura de Deus. Nós precisamos estar vestidos e revestidos do poder do Espírito Santo. O terceiro passo do dia é caminhar. Depois que nós despertamos, acordamos, vestimos, nós saímos caminhando. Versículo 13: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. E aí nós começamos a caminhar. O caminhar é como de dia, andar honestamente. E da mesma forma como Paulo escreve aqui, para caminhar de dia, ele escreveu aos Efésios também, para eles andar como filhos da luz, andar honestamente aqui. Nada mais, nada menos, é do que juntar a teoria e a prática. O que ele havia ensinado nos primeiros 11 capítulos, ele estava dizendo para os irmãos em Roma: ande honestamente. Paulo vai dizer que a salvação primeiro ela vem com a justificação. Nós somos salvos através da justificação, mas ele vai dizer também que nós estamos sendo salvos com a santificação, e nós seremos salvos com a glorificação. Então aqui a salvação ela tem pelo menos 3 etapas: a salvação completa na justificação, sendo salvos, o processo da santificação e a consumação, que é o dia que Jesus vai voltar. E é o que Paulo fala no versículo 11: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, é o dia da glorificação, é o dia da transformação do nosso corpo. E nós devemos, como nós estamos sendo salvos no processo de santificação, nós devemos perseverar, porque vai chegar o dia que Jesus vai voltar e o meu corpo, o seu corpo vai ser transformado. Aquele corpo corruptível vai dar lugar à incorrupção, e nós teremos o corpo de glória, um corpo transformado, onde nós iremos para um lugar onde o corpo glorificado não aceita, não tem como. Doença, choro, tristeza, tudo aquilo que o diabo trouxe, tudo aquilo que veio ao mundo através do pecado original, nós seremos de uma vez por todas transformados e teremos o corpo glorificado. Andar honestamente não é em glutonaria e bebedeiras. O que seria andar sem domínio próprio? Nós devemos ter controle sobre o nosso corpo. O crente que tem o fruto do Espírito, ele deve ter o domínio próprio. Eu lembrei agora a aplicação que eu fiz a primeira vez que eu preguei essa mensagem. Queridos, deixa eu te provar o tanto que nós somos lerdos e que nós não temos domínio próprio. Início do ano, muitos de nós
uma coisa que é normal hoje, o que todo mundo quer: emagrecer e perder a barriga, né? Muitos de nós, no primeiro dia do ano, nós falamos para nós mesmos: esse ano eu faço regime. No mês de janeiro eu vou estar com 4, 5 quilos mais magro. Esse ano eu vou ler a Bíblia por completo. Nós não estamos tendo domínio sobre nós. Nós não cumprimos com o nosso regime. Nós não cumprimos com a leitura da Bíblia diária. Muitos não vão conseguir terminar de ler a Bíblia durante todo o ano. Isso é falta de domínio próprio. A nossa palavra não tem valor para nós mesmos. Para nós mesmos. O que a gente fala para a gente é como um risco na água. Quantos não disseram que iria ser um ano, que ia ser o ano mais fiel da sua vida? Quantos não disseram que seria o ano que você mais dedicaria à sua família? Mas nós não estamos tendo esse domínio próprio. E o andar honestamente aqui é não em glutonaria, não em bebedeira. E isso nada mais é do que ter o domínio próprio. Nós devemos ter o controle sobre o nosso corpo, sobre o que nós falamos, sobre o que nós proferimos, sobre o que nós queremos. As nossas metas lançadas por nós mesmos, muitas ficaram no caminho. E isso por causa que nós não cumprimos com a nossa palavra para nós mesmos. Andar honestamente aqui como os filhos da luz não é andar em desonestidade nem dissoluções. Os pensamentos e os sentimentos lascivos, os olhares lascivos, os vídeos lascivos, os gestos, os livros, as dancinhas, as músicas, sabe o que esses dias eu fiquei pé, não foi com um irmão daqui da igreja, foi em alguém do campo que eu vi, uma pessoa conhecida, fazendo uns stories e postando funk como música de fundo, postando funk como música de fundo. Queridos, essas letras mundanas de hoje, com todo respeito, mas são as letras mais pervertidas que o mundo já viu. E a sociedade, o mundo está tão caído, realmente, não é que questão mais ou menos, mas é que parece estar chegando ao absurdo que as pessoas estão tornando essas pessoas com as mentes cheias de diabo, ricas, milionárias. E tem muito crente, jovem, novo, velho, que está indo nessa modinha. As músicas, as palavras, os namoros, e tudo isso, os vídeos, os gestos, os olhares, as danças, as músicas, palavras, os namoros, que levam à libertinagem. Levam a atentar contra as leis de Deus, de uma vida santa, de uma vida de modéstia. Andar em honestidade não é, como filhos da luz, não é andar em desonestidades, nem em dissoluções. Dissoluções, segundo Hernandes Dias Lopes, é uma das palavras mais feias no grego. Segundo ele, não só descreve a imoralidade, mas descreve também o homem que perdeu a vergonha.
Ou seja, tem muita gente que peca e tenta encobrir o pecado. Querido, mas uma coisa que você precisa entender: se há alguém aqui entre nós que às vezes está na prática do pecado e precisa ficar livre, você começa escondendo, você começa lutando para esconder, mas vai chegar um tempo que você não vai dar mais importância para isso. O inimigo já vai ter cegado a sua vida, ter te cegado espiritualmente, e aí você já vai estar em dissolução. Não só uma vida imoral, mas uma pessoa que perdeu a vergonha. É aquela pessoa que não se importa mais com o escândalo, é aquela pessoa que não importa mais com o que vão dizer. Andar em honestidade como os filhos da luz não é também andar em contendas e inveja. Último passo do dia, pois nós despertamos, depois que nós acordamos, depois nós vestimos, depois nós caminhamos e depois nós vamos sair cuidando da lida do dia. É o que fazer. E aí Paulo tem uma resposta para o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer é não ter cuidado da carne em suas concupiscências. Durante o seu dia, se for preciso matar a carne, muitas vezes, mate essa carne. Não tenha dó dela. Não tenha dó das suas vontades pecaminosas. Não tenha dó dos seus desejos perniciosos. Não tenha dó dos seus desejos dissolutos. Não tenha dó de nada que te afasta de uma vida santa. Não tenha dó de nada que tira a sua santidade, daquilo que te afasta da presença de Deus. Se for preciso, arranque o olho, se for preciso, arranque a mão, mas é melhor entrar incompleto no céu do que ir para o inferno completo. Queridos, recente surgiu aí aquele escândalo de um cantor gospel conhecido de todos, que resolveu assumir a sua homossexualidade. Eu não quero entrar em méritos aqui de questão, mas o fato é que a nossa geração está se tornando uma geração muito fraca, fraquíssima. Porque o mesmo desejo que aquele menino, que aquele jovem tinha, ou que ele tem pelo homossexualismo, é os mesmos desejos que eu e você luta contra. Que muitos aqui lutam contra. Se você pegar um ladrão, um estelionatário que aceita Jesus, ele vai lutar dia e noite para trabalhar, para ter o seu dinheiro honestamente. Se você pega uma pessoa que se prostituía, ou que ganhava a vida com a prostituição, você acha que ela não vai lutar todos os dias para ter ou ter o dinheiro da forma fácil como ela tinha? Da
mesma forma. Se há alguém aqui que antigamente fumava ou era viciado nas drogas, é uma luta todos os dias. O negócio é que nós não estamos querendo lutar. Nós não estamos querendo lutar contra a carne, contra o pecado que bate todos os dias. C.S. Lewis, provando em um dos seus livros, provando a existência de Deus, ele diz que provando a existência de Deus, na introdução do livro, ele escreve resumidamente que o homem tem os seus desejos, os mais impuros, sexuais, desejos por vícios, enfim, mas que ao mesmo tempo em todo ser humano, ou o ser humano é dotado de uma consciência natural, de que não pode roubar, de que não pode se prostituir, de que não pode adulterar, e ele sabe isso. E C.S. Lewis escreve que a prova de que Deus existe é que o ser humano, que por mais ele foi caído, ele foi destituído da glória de Deus, e ele não poder ir ao encontro de Deus, Deus vem ao encontro dele, mas que em cada ser humano ele é dotado com isso, com essa noção de moralidade, de ética, e ele coloca isso como uma prova da existência de Deus. E onde eu quero chegar? Nós precisamos lutar contra o pecado que bate todo dia à porta, seja o que for, imoralidade, fofoca. Gente, tem gente que, se não fofocar um dia, é complicado. Tem gente que, se às vezes não, faz assim, eu tenho que causar uma intriga, eu tenho que causar uma divisão. Essa pessoa tem isso na mente dela, de forma natural, ou às vezes de forma pecaminosa, mas aí vem a parte o toque da parte de Deus, o Espírito Santo. Lute, não faça isso, não se deixe vencer, vença o mal. E o que Paulo fala: não tenha cuidado da carne em suas concupiscências. Sabe por que você não deve tratar o pecado como um bichinho de estimação na sua vida? Que o bichinho de estimação, quando você começa a acariciar ele vai ficando amoroso a você, pegajoso a você. E tem muito crente tratando o pecado como um bichinho de estimação. Não toca em mim não, não me julga não. De acordo com a palavra de Deus, se você estiver vivendo no erro, no pecado, eu tenho a obrigação de dizer: conserta a sua vida, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja lavada, remida pelo sangue dele. Aleluia. Se coloque de pé.
única certeza que nós temos, que eu tenho, é que Jesus Cristo vai voltar. E cuidado para você não estar vivendo uma vida de pecado, uma vida enganosa. Dá os cabos que eu falei. Tem coragem de levantar a mão para esses cabos aí. Jesus vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Adora o Senhor. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Aleluia! Jesus vai voltar! Jesus breve vem! Aleluia! E Ele vai enxugar do seu rosto as lágrimas. Ele vai cessar a tristeza do seu coração. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Tem alguém aqui que tem essa certeza? Tem alguém que tem essa certeza? Tem alguém que tem essa certeza que Jesus Cristo vai voltar e que você vai subir?
Tem alguém que tem essa certeza? Levante a sua mão, adore a Deus. Aleluia. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja, aleluia, será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Jesus Cristo está voltando.